todo, eu presto as minhas humildes reverências ao meu mestre espiritual, Om Vishnu Lila Pravista, Om Vishnupada, Astutra Shastimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e simultaneamente eu ofereço os meus humildes Dandavat Pranamas, Anita Lita Lista, Talila Pravista, Astutra Shastimad Bhaktivedanta Swami Maharaj. E também a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis presentes aqui hoje. Que linda! Então hoje é um dia muito auspicioso e super excelente. É o dia de Advaita Satama. Satama significa 7 dias da lua nova. Advaita Acharya. E hoje é o dia de Advaita Satama, aparecimento de Advaita Acharya. Very super excellent auspicious month. Why? Because in this month, in the month of Magha, according to Vaishnava, especialmente esse mês é um mês muito auspicioso, porque de acordo com a cultura védica, o mês de Marga é muito auspicioso. Magha month means that is called end of January and also beginning of February. Esse mês de Marga significa o final de janeiro, o começo de fevereiro. Marga Snan. E nossos acharyas explicam que esse mês de Marga é muito auspicioso e super excelente. Eu quero citar alguns slokas em sânscrito. Esse sloka é um sloka muito importante. E às vezes os sarradias, eles também dão diferentes significados. Alguns significados ruins. Algumas concepções erradas, algumas falsas interpretações. Então, Prata Snana, se você todo dia pela manhã se banhar, então, após a sua morte, você irá para a Swarga Loka. Após se banhar todos os dias, cedo pela manhã, após a sua morte, você irá para o céu, Swarga Loka. Isso é um tipo de Punya Karma. Todos os dias, banhe-se cedo pela manhã. Antes do sol nascer, 1h36. Todos os dias, se você se banhar por toda a vida, não significa um dia. Em toda a sua vida, todo dia, se você apenas se banhar no rio,
any pilgrimage place, ou em algum lugar de peregrinação. after your death, you will go. Then, Após sua morte, você irá para a Suaga. Magha Snana, Magha Snana. in the month of March, No mês de Magha, you take bath se você se banhar on the in the river of Ganga, Jamuna, no rio de Yamuna, Ganga, Sarasvati e Trivedi, then então you get a higher planet. That is called in book você alcançará o planeta mais elevado. Brahmaloka. Significa que você vai para Brahma Loka. Upper level of heaven, that is called you will go Brahmaloka. Então, após os planetas celestiais, você vai para Brahma Loka. This is a Parasti Kantha Lagna. Parasti Kantha Lagna. Parastikanta significa, Tulasi se você usar around your neck. Tulasi Mala, cordão de Tulasi Mala em volta do seu pescoço, Tulasi Mala around your neck and take bath e se banhar in the river. no rio ou em qualquer lugar Then after your nesse horário, give up body, then you will go Vaikuntha. após abandonar o corpo, você Actually, this vai is para the Vaikuntha. Tulasi Kantimala. Essas são as glórias de Tulasi Kantimala. Todos devem Put Tulasi Kantimala. colocar Tulasi Kantimala. But sometimes Sahajiya, Mas às vezes, they os Sarradias interpret these slokas. interpretam esses slokas de maneira diferente Different meaning. e dão diferentes significados. They are saying, Eles dizem, no, não, now is very important. importante. So Sahajiya, what they are saying? Então, o conhecimento é muito importante. O que os Sarradias estão dizendo? If you take bath Todo dia, early in the morning, se você se banhar cedo pela manhã, você vai para Naraka. hell. Você vai para o céu. Naraka Snana Narakam Jasa. Perdão, você vai para o inferno. Maga Naraka. Snana Visheshatva. If you take bath and in the month of March, 1 month, then you E se go você se banhar Keshav, nesse mês de Marga, você vai para o inferno especial. Snana Vaikuntha Mapnati. Then if you take E bath se você in the river, se banhar no rio ou no lago, embrace the neck of the se- other's wife, abraçando o pescoço da mulher dos outros, aí você vai para Vaikuntha. and this is the meaning of Esse é o significado dos Sarradias. means that they want to enjoy the material sanskar. Porque eles querem desfrutar da gratificação dos sentidos. Interpretation different way. According to their O Shastra está lá, mas eles dão uma interpretação diferente de acordo com o desfrute dos sentidos. and Vaishnava or Swajas people, they will be explaining this. Se você for para os Sarradias, irá ouvir essa explicação. Will be charged E se você não souber o significado, você vai acabar sendo enganado por este kata. Ficar encantado por este kata e pensará, ah, que bom. base. Three means Vrindavan. Shri significa Vrindadevi, Vrindavan is Tulasi, no? que é Tulasi. The Tulasi Se você colocar Tulasi, and o around cordão de Tulasi, de contas de Tulasi em volta do pescoço, your death, então, após a morte, você vai para Vaikuntha. but Swajas Mas os Sarradias, eles se interpretam de uma maneira diferente. Então, ouça cuidadosamente. just give an example of the impartialist, they are saying same slokas of Os impersonalistas, just they eles falam os mesmos slokas que Vyasadeva. Vishnu, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Mahesvaram, Guru Sakshat Parabrahma, Sri Gurave Namah Tasmai Shri Gurave Namaha, is Brahma,
Quer dizer, Gurudeva é Brahma, Gurudeva é Vishnu, Shiva, Gurudeva é Shiva, Parabrahma, Gurudeva é Parabrahma, tudo mais. Guru Brahma, Guru Vishnu, Gurudeva, actually this meaning is Parabrahma. Vyasdeva has written sloka. Vyasadeva escreveu esse sloka. Those are less intelligent people, Mas aqueles que têm menos inteligência ou que são sarradia, de acordo com a sua tendência de gratificação dos sentidos, irão dar diferentes explicações. Por essa razão, those are innocent people. aqueles que são inocentes They completely sharp. They know this is ficam completamente Brahma, encantados com essa filosofia falsa. Brahma, Shiva, Brahma, Shiva, Gurudeva, Bhagavan. Gurudev is Brahma. Gurudeva é Brahma. Significa que todos são Brahma. O discípulo é Brahma e o Guru também é Brahma. Entendem? Esse não é o significado apropriado. O significado apropriado desse sloka, Guru Brahma, Guru Vishnu, Gurudeva Maheshvara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurudev, Gurudeva like é como Brahma. Ele não é Brahma, ele é como Brahma. Ok? Gurudev as like Vishnu. Então, Guru Brahma, Guru Vishnu, Gurudeva é como Vishnu. Because Por quê? he nourishes Porque ele nutre the Shuddha Bhakti heart of his. no coração do seu discípulo. Ele nutre. So Gurudev as like Então, Gurudeva é como Vishnu. Guru Brahma, Guru Vishnu. Guru Brahma, Guru Vishnu, Gurudeva Maheshvara. He as like Shiva. Gurudeva é como Shiva. Shiva's duty Qual é o dever de Shivaji? Destruir os anartas, as coisas indesejáveis. because dhamsa. He destroys. Ele destrói. So Shiva's duty to destruction. Então, In the o same dever de Shivaji é destruir. he destroys E da mesma maneira, anartha. Guru destrói todos os anartas do coração do seu discípulo. Our Guru Sakshat or Brahma. E Guru Sakshat Parabrahma, Gurudev Gurudeva, is called the direct manifestation of Parabrahma. ele é chamado da manifestação He is direta very dearest person of de Parabrahma. Ele é a pessoa mais próxima e querida de Krishna. Satshakshi Gurave Maha. Eu presto as minhas referências aos pés de lótus de Guru Padma. Guru Padma. also is called Bhagavan. Which Bhagavan? Gurudev is called Asray. E que tipo de Bhagavan? Que Guru também é Bhagavan, mas qual tipo de Bhagavan? Ashwarya Bhagavan, que é o abrigo do amor. Beside E Krishna, que é Vishnu, é chamado de Vishaya Bhagavan, que é o abrigo do amor, perdão, you have que é o objeto do amor. perfect meaning of this sloka. Então, Vyasdeva has written há esse significado perfeito do sloka. Vyasdeva Gurudeva escreveu muitos slokas. Ele escreveu Mahabharatam. os Upanishads, o Mahabharata. Ele escreveu ou não escreveu? But Mas, according de acordo our knowledge com o nosso conhecimento, o Gyana, and with the association sadhu, e com a associação do sadhu, understand the meaning of the sloka. nós iremos entender o significado dos slokas. Por isso, os Shastras dizem: Ekanta Astray Karo Chaitanya Charane. You completely surrender renda-se completamente aos pés de lótus do Vaishnava e sirva completamente Guru e Krishna. When you read Srimad Bhagavatam, E então você irá ler o Srimad Bhagavatam meaning of e irá entender o significado real do Bhagavatam. Vaishnavestane Ekanta Astray Karo Chaitanya Charane. Completely surrender. Então renda-se completamente aos pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu And serve Guru and Vaishnava. e sirva Guru e Vaishnavas. E aí você vai entender
o significado real Look dos slokas que Vyasadeva Goswami escreveu. now coming to detail. Então, agora voltando, Magnas. There is super excellent auspicious month. então esse mês é super excelente e auspicioso. Por quê? Porque neste mês, nesse mês de Marga, Our acharyas, muitos acharyas appearance and disappearance. apareceram e desapareceram. Even also Shastra saying, Os nossos shastras dizem que Magha, no mês de Marga, this Magha. Just you go to Allahabad, você irá para Allahabad Triveni Sangha. e irá para o Triveni, onde os três rios se encontram, Triveni And Sangha, stay there. e ficar lá Stay there. um mês Death após a sua morte. in Brahmaloka, Você irá para Brahma Loka, o local de Brahmaji, one day you can see that. Kalpavasa, One day of a Brahma. durante um dia de Brahma. Kalpavasa significa One thousand 1000 Chaturyogas. one day. Se você fizer isso, você vai ficar lá no planeta de Brahma por Just you um stay dia de Brahma, que são 1000 Chaturyogas. Então apenas fique neste local do Triveni, Kalpavas. Kalpavasa. Esse período de tempo você ficará no planeta de Brahma. Because Tirtha Mahima. Porque Tirtha Mahima, Up essas são as glórias dos locais de peregrinação. are in our Vaishnava tattas many acharyas. Mas nos nossos tatas Vaishnavas, muitos acharyas aparecem e desaparecem. Muito kata, muita lila. Especially Nós ouvimos, our beloved Gurudev. especialmente nosso amado Gurudeva, no dia do seu aparecimento. Gurudev, we also discussed Nós também life history and his contribution. falamos sobre suas glórias e contribuições. They also spoke Todos os devotos falaram about Gurudev, sobre life history, a and his, história de vida e contribuição de Srila Gurudeva, especially this is e also especialmente which the Mauni Muni Amavasya e também sobre o Mauni Amavasya, in the month of Magh, que aconteceu no mês de Marga, Gurudev, no dia do aparecimento de Srila Gurudeva. Isso é super excelente e auspicioso. E Shivaji silent, ficou completamente silencioso. and always in his trance, E sempre em seu transe, and Krishna Lila Katha, ele se lembrava de Krishna Lila Katha, Gora Lila Katha, Ram Lila Katha, Rama Lila Katha. so Muni Amavasya, Então, Mani Amavasya, apparently, o dia do aparecimento de Srila Gurudeva. E também nós falamos sobre Basanta Panchami, Basanta Panchami. 2-3 days, we are 2, 3 dias nós discutimos sobre o Basanta Panchami Katha. Basanta Panchami, Qual é o significado real de Basanta Panchami? Dasdev Goswami was Muitos Puranas, Vyasadeva, month of Basanta Panchami, e muitas Puranas Vyasadeva fala sobre isso. manifested. Brahmaji, em seu transe, ele manifestou a deusa do conhecimento Sarasvati. Goddesses of knowledge of the E a deusa do conhecimento Sarasvati Deus, com a sua vina, começou a cantar este mantra. Puranas also saying, different E os Vedas e Puranas explicam isso. Há diferentes Vedas e Puranas, e esse kata é explicado de forma muito bela. Mahaji completely absorbed. E Brahmaji estava completamente absorto. Brahmaji is seated Brahmaji, and on the lotus stand, ele se sentou nice beautiful rhythm, nesse assento de uma lótus completamente desabrochada. Padmajani,
Então, um dos nomes de Brahma é Padmajani. Então, muitos katas existem sobre isso. Jadeva Goswami Prada, em seu Gita Govinda Granta, no sloka de invocação, ele glorifica muito belamente sobre Jadi Hari Smarane. Glorifica sobre Sarasvati Devi. Se você quer ouvir Madhura Rasa Katha, esse humor doce de Krishna Lila, então você tem que ler os Gita Govinda de Jadeva Goswami. Sudha Sarasvati é Srimati Radhika. Porque sem a misericórdia de Sudha Sarasvati Srimati Radhika, Bhaktidevi não irá se manifestar no seu coração. Quem é a Sarasvati Devi original? É Srimati Radhika. Nossos Shastras explicam isso. Os 1000 nomes de Radha, dentre eles está Sarasvati. Entendam isso. Sarasvati Puja. Quem é a deidade que preside o conhecimento? Na verdade, todo o conhecimento vem de quem? Srimati Radhika. E Srimati Radhika, ela é muito humilde. Ela dá o seu próprio nome para todos os semideuses e semideusas. E Krishna deu todos os seus nomes para os devatas. Às vezes, os devatas ficam muito humildes, ficam muito orgulhosos. Eles se esquecem que eles Quem deu presente? Quem deu? Então, às vezes, os semideuses se esquecem da graça que Krishna está dando para eles. E, às vezes, eles ficam muito orgulhosos. Quem é Indra? É o próprio Krishna. Mas Krishna deu o seu nome para Indra. Então, Indra fica se achando orgulhoso. Então, por essa razão, Sastra Stottam. E também tem o Radhika Sastra Stottam. Todos os nomes deles estão lá. Então, na verdade, todos os nomes são de Radha Krishna. E eles emprestam esses nomes para os semideuses. Eles concedem. Então, nós dizemos Sarasvati. Então, quem é Sarasvati, na verdade? É Srimati Radhika. Mas ela é muito generosa e ela dá o seu nome para a semideusa Sarasvati que preside o conhecimento. Então, voltando, hoje é um dia super excelente. Abhivava Titi, aparecimento de Advaita Acharya. Na verdade, quem é Advaita Acharya? Advaita, aquele que não é dual. Advaita é sem dualidade. Ele não é diferente de Shri Hari. Advaitam Harinam.
That's the Advaita means Então, Advaita significa que ele não é diferente de Srihari, não dual. Nityananda Prabhu also Bhagavad Tattva. Nityananda Prabhu também é Bhagavata Tattva. So one Mahaprabhu. Então, Dui Prabhu Seve, Mahaprabhu Charan. Dui Prabhu means Dui Prabhu significa dois Prabhus. Dui Prabhu. Nityananda Quem são os dois Prabhus? Nityananda e Advaita Acharya. Ambos. Dui Prabhu Seve. Dui Prabhu Seve significa servir. Nityananda Prabhu Advaita Acharya. They serve the Significa que Advaita Prabhu e Nityananda Prabhu e Advaita Acharya servem os pés de lótus de Krishna Chaitanya, porque ele é Krishna Swayam Bhagavan. Ete Kansa Palapusham Krishna Stu Bhagavan Swayam. Advaita Acharya, later we say Advaita Acharya, he also established the Chaitanya Mahaprabhu is Swayam Bhagavan. Então ele estabelece que Prabhu also established Chaitanya Mahaprabhu é Swayam Bhagavan. Advaita Acharya estabeleceu isso e Nityananda Prabhu também. also discussed. Quando chegar o Nityananda Trayodasi, nós iremos falar mais sobre isso. Nityananda Prabhu established Nityananda Prabhu estabeleceu que Chaitanya Mahaprabhu é Swayam Bhagavan. Krishna Vande Jagadguru. Então os Shastras dizem Krishna Banda Jagat Guru. Quem é Jagat Guru? É o Guru Universal. Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda he took that garland. Por isso Nityananda pegou a guirlanda e ofereceu no pescoço de Chaitanya Mahaprabhu. Todos disserem, ei Nityananda, ofereça seus pushpanjalis aos pés de Vyasa, se Vyasa Deva. Vyasa is Narayana. Vyasa é Narayana. Narayana Namaskara Narayana Devi Sattva Saraswati Vyasam Tato Jayat Mudira. But Nityananda Mas Nityananda Prabhu pegou essa guirlanda e deu para quem? neck of Chaitanya No pescoço de Chaitanya Mahaprabhu. Para quê? Mahaprabhu is Swayam Bhagavan. Ele queria estabelecer que Chaitanya Mahaprabhu é Swayam Bhagavan. Swayam Bhagavan. And another Advaita Acharya E also established. Advaita Acharya também estabeleceu que Chaitanya Mahaprabhu é Swayam Bhagavan. Who brought Quem trouxe Chaitanya Mahaprabhu? Mahaprabhu a este mundo material? At this regard, Lord Chaitanya Mahaprabhu told Por essa razão, Sutya o Senhor Mahaprabhu disse Khir Samudre Tire Mor Nitra Bhangiro Nararo Hunkare. Nara. Mahaprabhu told Nara Nara. is Nara. Nara means Mahaprabhu disse, é Nara, ele é Nara. who was making sick. Aquele que fez tremer, que sacudiu. That's you are sleeping. Quando você está dormindo Someone e alguém vai lá e te sacode. Ei, acorde, acorde. in the same Da way, mesma maneira, we told Chaitanya Mahaprabhu disse, race, eu estava descansando no Kira de Samudra, ocean of no oceano de Milk, Kira Samudra. this person. Mahaprabhu indicated Advaita. E aí Mahaprabhu indicou a Advaita Acharya. Ele me acordou, me fez acordar. You are sick. So saying, so for this regard, Então, por essa razão, se Chaitanya Mahaprabhu Acharya, to Advaita Acharya is Nara. Nara means ele falou que a Advaita Acharya é Nara. Nara é aquele que faz você balançar, que te sacode. Sutya Chirvani Khir Samudre Tire Mor Nitra Bhangilo Nararo Hunkare. Então, esse verso fala isso. Nara Hunkare. É muito belo. Advaita Acharya. Advaita Acharya Kata. Advaita Acharya, which Advaita Acharya? Então, quem é Advaita Acharya? Hari. Ele não é diferente de Srihari. So, Então, one Mahaprabhu, certa vez,
um Mahaprabhu. Mahaprabhu. Advaita Acharya, São dois Prabhus. Que dois Prabhus? Advaita Acharya e Nityananda. Dui Prabhu Seve Mahaprabhu Chara. So now coming in this way. Dui Prabhu Mahaprabhu Charana. Advaitam iti Advaitam is not different from Bhagavan Vishnu. Então, Advaita, ele não é diferente de Bhagavan Vishnu. Or you saying Advaitam Acharya. Então, continuando, Advaita Acharya. Achinoti. Atinoti significa que aquele que pratica por si mesmo e assim explica e assim ensina os outros. Isso é chamado de Acharya. Acharya significa guru. O que o guru faz? Ele pratica por ele mesmo. E também dá ensinamento aos outros. Vocês entendem isso? Então, assim é chamado de Acharya. Achinoti, que é direto. Aquele que faz bhajana sadhana por si mesmo e assim ensina aos outros. Ele é chamado de Acharya. Então, o Advaita Acharya significa que ele mesmo fazia bhajana sadhana. Advaita Acharya. E também ele é chamado de Mahavishnu Avatar. A encarnação direta de Mahavishnu. E também de Sadashiva. Então, dois pontos são falados. A combinação, a forma combinada de Mahavishnu e Sadashiva. O dever de Mahavishnu é fazer a criação. E Sadashiva, qual é o dever de Sadashiva? É destruir. Shistikata e Damsyakata. Agora combinados. Estão aparecendo na forma de Advaita Acharya. Quando Advaita Acharya foi a Navadvipadam, então ele viu os Navadvipavasis, especialmente os Brahmanas. Eles não estavam seguindo nenhuma regra e regulação da sociedade. Mesmo se os Brahmanas não seguem, como é possível que as outras castas sigam as regras e as regulações? Vocês entendem? Se o sênior mais velho não está seguindo, como que os júniores vão seguir? Então, o Advaita Acharya, quando ele foi, ele viu como os brahmanas não seguiam nenhuma regra. E nem as outras castas, Kshatriya, Vaishya, Shudra, ninguém seguia as regras. E aí, Advaita Acharya pensou, eles são pretensos brahmanas. Apenas colocam o cordão sagrado, mas não cantam não cantam o Gayatri Mantra. Eles estão muito orgulhosos do cordão sagrado. Mas eles não têm conhecimento sobre Brahma Gyan, Bhagavad Bhakti, nada. E não cantam o Gayatri Mantra. Apenas por apenas nascer numa família de Brahmanas, não
não é suficiente para que você seja um Brahmana. É necessário seguir as regras e regulações da sociedade. Existem 6 atividades do Brahmana. Dana padigraha padakarma. Automani? 6 karmas of dana. Satyamani, 6 atividades do Brahmana. So Advaita Acharya noticed. Então, Advaita Acharya notou isso. E o que falar das outras castas, então? Brahmanas, they are not following the rules. Nem os Brahmanas não estão seguindo as regras. They are drinking alcohol, Estão bebendo álcool, mansa, mada mansa, comendo carne, peixes. they worship many demigod and Eles demigoddess. adoram muitos semideuses e semideuses, especialmente Devi Kali. Vocês entendem Devi Kali? And holding Uma the língua grande, segurando munda. o mundo. Head of Então ela tá segurando, ela tem uma língua para fora e fica segurando uma cabeça decapitada. E sangue fica escorrendo. Essa é a forma de Kelly. Who is drinking? Drinking the blood. Estão tomando a sangue. Who is drinking? E o chacal, né? E o chacal fica holding the bebendo head o sangue. at the head of the asuras Ela corta a cabeça dos asuras coming e aí vem o chacal e fica bebendo esse sangue que fica escorrendo da cabeça dos asuras que ela segura na mão. and as she is standing E on ela the top of the body of Shivaji. fica sobre o corpo de Shivaji. And even sometimes they also sacrifice the human being, not a body. Às vezes, eles sacrificam bodes, às vezes até os seres humanos. Veda, Jakini, Sakini, Jakini, Sakini, fazem esse tipo de coisa. understand? Many kinds of Vocês entendem? tamasic. Isso é muito tamássico. Está no modo da ignorância. Eles estão fazendo isso. Even they are also eating meat. Essas pessoas estão mesmo comendo carne. E a Advaita Acharya notou tudo isso e ficou muito bravo. A Advaita Acharya Completely absorbed his own estava completamente absorto no seu humor Ishvara Bhagavat, porque ele pensou, eu sou a encarnação de Mahavishnu, eu sou o Criador. E ele também pensou, eu sou Sadashiva, o Destruidor. Então eu sou Sistikarta, o Criador, e o Destruidor. Então significa que todos os universos são criados por Mahavishnu. Krishna, Vrajendanandana, Shama Sundara. Ele se manifestou. A primeira manifestação dele foi Baladeva Prabhu e depois foi os Chatur, Sankarsana, Vasudeva Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha, são os Chatur, os 4. Mahavishnu. Depois vem Mahavishnu, Gardhavakshai Vishnu e Kirodakshai Vishnu. E aí vem Shesha. Então Advaita Acharya estava pensando, eu sou o Criador e sou o Destruidor. Milhões e milhões de universos são criados.
Você não pode acreditar. Então, Advaita Acharya pensou, eu vou destruir, porque ninguém está seguindo nenhuma regra. Então, Advaita Acharya estava pensando, ele ficou muito bravo. E aí veio esse som. Ele bradou um som. Não, perdão. Veio uma voz aérea. E aí a voz aérea falou, ei, Advaita Acharya, tenha paciência. O seu mestre, Vrajendanandana Sundara, muito em breve aparecerá em Navadvipadam na forma de Shatinandana Gaurahari. Apenas tenha paciência. Porque o dever de Krishna é qual? Krishna fala Paritradaya Sadhanam Shaduskrita Dharma Sampartanaya Sambhavani Yuge Yuge. Ei, Advaita Acharya, tenha paciência. E aí Advaita Acharya reduziu a sua ira. Mas foi dito, logo ele virá. Mas quando que é logo? Quando que é em breve? Quem sabe? Você diz, traga prasada. Você fala, eu já trago, já trago. Mas quando que é isso? Daqui a 1, 2 minutos, 1 hora? Então, que nem nos aeroportos fala, soon you're boarding. Muito em breve você terá a decolagem. Já passaram-se horas e horas e ainda está escrito lá, soon you're boarding. Está dizendo, daqui a pouquinho vai decolar, mas não decola nunca. Então, quando que Krishna vai vir? Quem sabe? Por essa razão, Advaita Acharya, ele pegou a água do Ganges na sua mão, Tulasi Leaves, e ofereceu a Krishna. Idam Ganga Jalam Tulasi. O Senhor ficará muito feliz se você oferecer uma gota de água do Ganges, Ganga Jala, e uma folha de tulasi. E o Senhor ficará completamente feliz com você. Não precisa fazer nada. Todo dia, pegue água do Ganges na palma da sua mão. Entende? Não precisa muito. Uma gotinha. Coloca na palma da mão. E coloque uma Tulasi Devi. E ofereça para Krishna. Idam Ganga Jayantoram Tulasi. O Senhor está dizendo nesse verso. Então, o Senhor ficará endividado com quem faz isso. Então, Tulasi, essa folha de Tulasi e água do Ganges. Vocês entendem? Mas aí você pode pensar, onde que eu vou arrumar água do Ganges todo dia? Ainda que não seja água do Ganges, pega uma água comum aí. Uma água mineral. Apenas cante um mantra. Que mantra? Gangecha Jamune Chava Godavari Sarasvati Narme Sandilim Puru. Isso também é Ganga Jal. Apenas cante o mantra. Porque você está muito longe da Ganga. Então onde você vai arrumar água do Ganges?
Is it possible you can go to India and Se, bring or se for possível, você pode ir para a Índia e trazer um pouco. Mas se não for possível, o Shastra dá essa facilidade. So I'm saying because Advaita Acharya just took Então, por que eu estou dizendo Advaita Acharya? Ele apenas colocou uma gota de água do Ganges e folhas de tulasi e ofereceu para Krishna. then Krishna Então, stayed Krishna, in Goloka Vrindavan. ele não pôde continuar em Goloka Vrindavana. Isso é dito nesse verso. Why Lord Chaitanya Porque Mahaprabhu is Krishna? Chaitanya Mahaprabhu, Appeared in this Kali Yuga. que é o próprio Krishna, apareceu nesta Kali Yuga na forma de Satyanandana Gaurahari. Há 4 razões. But also this is the one reason is there. Mas uma das razões está lá. Advaita Avhan. Advaita Acharya he calls out. O chamado de Advaita Acharya. Advaita. Por isso ele veio. Why? Because Por quê? Advaita Acharya is the Porque Advaita Acharya é devotee of God. o melhor devoto do Senhor. This is the primary reason. Two primary reasons and Então, existem 2 razões primárias e 2 secundárias. Shiradaya Pranay Mahima. This is Shiradaya also primary reason. Mahima, isso também é uma razão primária, juntamente com o chamado de Advaita Acharya. Se um grande devoto chamá-lo, ele não vai poder permanecer onde está. Ordinary devotee calling, okay, come. Se um devoto comum chamar, vai falar, ok, estou indo. Mas quando um grande devoto chamar, What is it? o que acontece? Immediately. Imediatamente, ele vem. Vocês entendem? Let's give an example in your office. Tem um exemplo do seu escritório. Ordinary people also calling you. Uma pessoa comum, se você vai lá ou não, Higher officer, mas se um oficial de alta classe call to you, go te chamar, você vai rapidinho ou não vai? immediately you have to go. Você vai imediatamente. In the same way. Da mesma maneira, é dado esse exemplo. Acharya, he calls out. Quando o Advaita Acharya chamou alto, Then Krishna cannot stay in Goloka Vrindavan. então Krishna não pôde permanecer em Goloka So what is Vrindavana. regard, what is regard? A Shastra says, Então, por essa razão, os Shastras dizem descended from Goloka Vrindavan. Krishna desceu de Goloka Vrindavana. Isso há uma razão. Qual? Acharya, he calls out. Advaita Vani, o chamado de Advaita Acharya. Hey Krishna, you will not appear Porque immediately. Advaita Acharya disse, ei, se você não vier imediatamente, Krishna, eu vou destruir tudo, porque eu tenho o poder para isso. Eu não vou perder, não vou usar mal o meu poder, não. Você me deu o poder. Então, esse poder eu tenho que usar. Yogamaya se told. E aí Yogamaya disse, ei, Advaita Acharya, calma aí, tenha paciência. Muito em breve, Your master will come. o seu mestre virá de Goloka Vrindavana. If Advaita Acharya would not Se Advaita Acharya called out to him, maybe não Krishna, tivesse chamado Chaitanya ele, Mahaprabhu will come maybe later. talvez ele viesse depois de alguns anos. Later he will come. Ele When viria. Advaita Acharya he calls out, Mas quando Advaita Acharya chamou, Mahaprabhu himself told one. o próprio Mahaprabhu This katha. disse esse Sutya kata. Chetunami Khir Samutre Tire Mor Nitra Bhangiro Narara Hunkari. Mahaprabhu called him. Narara. Mahaprabhu Advaita Acharya his name called. chamou Advaita Acharya de Nara Nara, aquele que me sacudiu. Eu estava dormindo, Next me? mas ele me fez acordar. With me? Ele me acordou. Advaita. Advaita So now Acharya. coming this way, Então, voltando, Advaita Acharya. Advaita That he was Acharya, born in ele nasceu East Bengal. na Bengala. Nice country. Advaita Acharya is living. Today, tomorrow. Also, Acho que é o oriental. He was born in East Bengal. Srihatta.
Então, ele nasceu na Bengala Ocidental. His father's name was O nome do seu pai era Kuber Pandit. Kuver. And his mother's name E was da sua mãe era Navadini. Navadini. He appeared in this month of March. Ele apareceu nesse mês de Marga. Navadini. Navadini. N-A-V-H-A. Nav. His mother's name was Navadini. Her father's name? Kuber. Naba era o nome dela. E o nome do pai era Kuver. And before his name was Kamalaksha. Antes o seu nome era Kamalaksha. Kamalaksha means Kamalaksha significa... as like Ananga Manjari está me ajudando aqui dizendo que é Bengala Oriental. Obrigada, Ananga Manjari. then his eyes are very beautiful and attractive. That's right. Aquele que tem que tem olhos muito belos e atrativos. Gave his name. Por isso, ele recebeu o nome Kamalaksha de seus pais. So very quickly he also grew up. Então, muito rapidamente, ele cresceu. And his father, E o seu pai, Kuver, he was the Purohit, Purvina Brahmana ele era um brahmana of the king. do rei. Every day he went to the courtyards of king. Todo dia ele ia até a corte do rei. One day, Então, um certo Advaita dia, Acharya Manish Advaita Acharya, Kamalaksha, ou então Kamalaksha, foi com seu pai até a corte do rei. And that time king, he was E aí, naquele Devi momento, Kali. o rei estava adorando Devi Kali, So this is the tradition, porque essa é a tradição. Will give many kinds of what is called? As pessoas adoram Devi Kali porque pensam, ela vai dar muita energia, muito Shakti. Mas, na verdade, isso é uma concepção errada, porque toda Shakti vem de Shrimati Radhika. Ontem eu falei, Radha Purna Shakti e Krishna Purna Shaktiman. Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shaktiman. Radha Purna Shakti, Krishna Purna Shaktiman. Essa é a evidência do Shastra, das Escrituras. Mas as pessoas não entendem direito. Porque na Kali Yuga as pessoas estão completamente intoxicadas com a Tamaguna. Elas estão pensando, Kali, Shiva, Durga vão poder me dar Shakti. Mas na verdade toda essa Shakti vem de quem? De Shrimati Radhika. Mesmo Ganesha. Vocês sabem quem é Ganesha? Aquele que tem a face de elefante. O nome dele é Ganesha. Ele dá todos os tipos de Siddhi. Mas na verdade ele não tem esse poder para dar este Siddhi. O Brahma Samhita dá evidência disso. Que na verdade todo Riddhi Siddhi vem de Krishna ou de Shrimati Radhika. O Brahma Samhita dá evidência. Quando Brahmaji fez Stava Stutis para Krishna, quando Ganesha fez Stava Stutis para Krishna, Krishna manteve os seus pais nos ombros de Ganesha. Esse sloka muito belo do Brahma Samhita. Todos os Riddhi Siddhis foram concedidos a Ganesha por Krishna. E todos eles vêm do dedinho do pé de Shrimati Radhika. Do dedão do pé de Shrimati Radhika. Se você adorar Shrimati Radhika, todos os Riddhi Siddhis irão automaticamente correr atrás de você. Mas as pessoas não entendem. Elas ficam adorando outros semideuses e semideusas. Vocês entendem isso?
prapaddante anna devataha. Bhagavad Gita teaches. A Srimad Bhagavad Gita diz: por que as pessoas não adoram diretamente Radha e Krishna? Sim, é essa canção aí. Kadakarisha Sihamam Kripakataksha Bhajana. Ele citou. E por que as pessoas não adoram diretamente Radha e Krishna? É explicado na Gita. É porque as pessoas se esquecem do seu próprio benefício. Krishna, Arjuna fez essa pergunta para Krishna. Você é o Supremo, tudo manifesta de você, Krishna. Então por que as pessoas não estão adorando você? Porque estão adorando outros semideuses e semideuses. Por quê? Arjuna perguntou a Krishna na Gita. E Krishna respondeu: Ei Arjuna, ouça. Devido ao Tamaguno, as pessoas esquecem do que é bom para elas. E é o que é bom ou o que é ruim para elas. E por isso elas adoram outros semideuses. Aprendam esse sloka da Gita. Na verdade, todas as coisas vêm de Srimati Radhika e de Krishna. Apara. Kadakarisha Sihama Kripakataksha Bhajana. Então, continuando ao assunto, quando Advaita Acharya ele viu como as pessoas estavam adorando os semideuses e semideusas e sacrificando os bodes na frente de Devi Kali, Advaita Acharya ficou muito bravo. Então, Advaita Acharya, ele chamou alto por Krishna. E Krishna apareceu na forma de Satyanandana Gaurahari. E ele pegou o humor e a compleição de Srimati Radharani. Por que eu estou dizendo isso? Quando Advaita Acharya veio, quando ele foi lá na corte do rei, o nome do rei era Krishna Chandra. Então, Advaita Acharya, esse pequeno menino, ele notou como o rei adorava Devi Kali e fazia pranama para ela. E todos prestaram pranamas a Devi Kali com as mãos postas. O mesmo rei deitou completamente sob os pés de lado, os pés de Devi Kali. Dehi Dehi Ma. Os mantras o rei estava falando. Muitos mantras o rei estava falando. Mantras em sânscrito para Devi Kali. Vocês sabem esse mantra? Existem esses mantras. Vocês já ouviram falar desses mantras? E todo mundo respondeu não. Então, todos estão prestando reverências a Devi Kali. Então, a Nangamandya está fazendo uma correção aqui. Na verdade, uma Bengala ocidental mesmo, que Advaita Acharya nasceu. Então, ele tinha 3 a 4 anos de idade, Kama Lakshma, a criança Advaita Acharya, e ele não prestou as reverências a Devi Kali. E todos disseram, ei, é Devi Kali, Jagat Jagani, a mãe do universo. Você deve prestar suas reverências, Dandavat Pranamas. Então, Advaita Acharya, esse pequeno menino, às vezes, os bebezinhos são muito teimosos. Então, da mesma maneira, esse pequeno bebê, Advaita Acharya, Kama Lakshma,
Ele estava muito teimoso. Não vou dar para Nama, não. Even king told, hey, Mesmo o rei disse, ei, you pay the obeisances, my worshipful Devi preste reverências à minha deidade adorável Devikali, Jagat Janani, que é Jagat Janani, a Mãe Universal, the mother of the universe. Jagat Janani. Jagat Janani. But Kamala Mas Kamalaksha, Advaitacharya, fez que não. the king again forced to him. Então o rei ficou forçando ele, pressionando ele. Ei, faça pranama. That time small boy, E aí, naquele momento, Advaitacharya, o menininho disse, se eu prestar reverências em frente a essa Thakuraji, sua Thakuraji irá explodir. How possible? Como é possível? Now king has Agora, o rei estava bem teimoso também. what means? Então, tem duas teimosias aí. Stubborn. One is called Uma Bhava, é, another is called Rajvat. Stubborn of that, a baby. então, a teimosia do bebê e a teimosia do rei. Baby is saying, O bebezinho estava dizendo, eu não vou prestar reverência não para Devikali. pay my obeisance to Devi Se eu prestar reverência a Devikali, sua morte Vigraha irá se rachar, se destruir. Our king is how possible? E o rei disse, como é possível? Higher than my Você não é mais elevado que a minha deidade adorável Devikali. do pranam. Ei, menino, preste seus pranamas. O menino disse, não. Then king Bharvat forced to him. E aí o rei obrigou ele à força Then king a told, baixar. okay, you do pranam, I will see. E disse, então tá, faça seus pranamas e vamos ver se a minha deidade vai, se a minha morte vai quebrar e vai explodir ou não. Broken or not. Se ela vai quebrar ou não. Then Advaita, this small boy. E aí o menininho Advaitacharya Went on his head, apenas prestou, Kali, then one big sound. colocou prestou suas mãos para os pés de lótus de Devikali e um grande som As my big veio e tudo começou a tremer. everybody saw. E todos ficaram chocados, Earthquake, earthquake. como se fosse um terremoto. Yes, it was completely shaking. The earth completely what? Earth is shaking. 31 seconds. Ficou tudo tremendo, The mexendo. babies, E aí broken. a deidade quebrou. Big sound. Veio um som muito alto. Hey, police king! Ei, rei tolo, uma voz aérea. You don't know. Who is Você this não small boy? sabe quem é esse pequeno menino. He's my Istadev. Ele é a minha Istadeva, Mahavishnu Avatar, a encarnação de Vishnu. Mahavishnu Avatar, Bhagavan. And I am E eu sou his maid servant. sua serva. Durga Kali, this Durga Kali maid servant of são servas do Senhor. So how possible I accept? Então, como é possível que eu aceite os pranamas do meu mestre? Vejam isso. E aí, tudo se acabou. In this way, proof, Advaita Acharya Kamalaksha is not Então, assim ficou provado que Advaitacharya Kamalaksha não era uma pessoa comum. Ele era Mahavishnu Avatar, uma encarnação direta de Mahavishnu. Sadasi. De Mahavishnu e Sadashiva, Advaitacharya. So we are going to celebrate Advaita Acharya's apparently Advaita Acharya Então, nós estamos indo celebrar Mahavishnu o aparecimento de Advaitacharya, que é Mahavishnu e Sadashiva. They are forgetting. So Então, ele está falando para todos prestarem as suas desculpas. soon he grew up and he learned all such. Então, perdão, todos prestaram então as suas desculpas ao menino. Kamalaksha. Human being, Lokavattu,
Srila Kaivalam. He performs Ele estava activities, human, fazendo as suas atividades como de um ser humano. Lokik Lila, Nara Lila, Naravata Lila. Então, Advaita Acharya foi até Navadvipadam. Muitos kathas descrevem isso. Ele aprendeu muito rapidamente todos os Vedas, Puranas, Upanishads. E aí ele foi a Navadvipadam e ficou em Shantipur, que eu falei, Shantipur. O nome do local é Shantipur, muito próximo das margens do Ganges. Então, Shantipur. Shanti significa um local muito pacífico. Se você for a esse local, seu coração ficará em júbilo. E todo o seu estresse vai desaparecer. Se a sua mente está perturbada, a mente de quem é que está perturbada? Vá para Shantipur. Se você não for para Shantipur, sua mente nunca ficará em paz. Então todos devem ir a Shantipur. Shantipur de Advaita Acharya. É um local muito belo. Muitas árvores de manga, coqueiros, muitos tipos de flores, na margem dos Ganges. E aí, automaticamente, sua mente ficará em júbilo. Shantipur de Advaita Acharya. Então, agora já são 2h. Eu não vou tomar muito o seu tempo. Esse foi o Katha de Advaita Acharya. À noite a gente vai continuar. Jai Advaita Acharya Ki Jai, Jai Jai Shiradi. Aprendam o Tattva Siddhanta de Advaita Acharya. Bala Vrindavana Lal Bihari Ki Jai. Bala Advaita Acharya Ki Jai. Jai Jai Shiradi. Todos vocês devem falar as glórias de Advaita Acharya. Advaita Acharya, Advaita Acharya tomou Diksha de Madhavendra Puripada. Então, ele fez essa lila. Então, à noite, nós iremos discutir, falar sobre a vida, história de vida e contribuição de Advaita Acharya. Advaita Acharya trouxe Chaitanya Mahaprabhu e também retornou ele, devolveu ele. Fez com que ele retornasse. Então, mais tarde, eu vou explicar esse provérbio em Bengali. Advaita Acharya escreveu uma carta a Chaitanya Mahaprabhu. Ninguém conseguia entender o significado deste verso. Au, bau, tchau. Quem que entender aquilo ali? Só Mahaprabhu. E Swarupa Damodara também. Mahaprabhu ouviu. Apenas Mahaprabhu e Swarupa Damodara compreenderam. Ninguém mais. Então, perguntaram a Chaitanya Mahaprabhu qual é o significado desse verso. Mahaprabhu disse: Advaita Acharya é um Brahmana. O dever do Brahmana é o quê? Adorar a Thakurji. Quando você adora a Thakurji, 2 coisas acontecem. Lembrem-se. Uma é Aham e outra Vijajana. Primeiro você chama da deidade e depois você tira o asana.
There is a process of archan. Esse é o processo de Archana, How to worship to Lord. para adorar o Senhor. Como adorar o Senhor? One is called invocation. and Primeiro vem- also return back. Primeiro vem a invocação e depois o ato de fazê-la retornar. Então, da mesma maneira, Chaitanya Mahaprabhu disse, Advaita Acharya é um Brahmana. He worshipped his Thakurji Ele adorou and calling a and Thakuraji return back. e agora está a enviando de volta. Mas ninguém foi capaz de entender isso. Mas Swarupada Murari explicou porque Advaita Acharya chamou, invocou Krishna de Goloka And Vrindavana. now, E agora, Chaitanya Mahaprabhu and Krishna, he distributed the highest praise. e agora em todo lugar, Chaitanya Mahaprabhu Krishna distribuiu esse mais elevado prêmio para todos. Todos já tinham prêmio. Everybody's heart completely full of O praise. coração de todos estava cheio de prêmio. Said, Prabhu, Então ele you disse, have Prabhu, come in this material to distribute the você praise. Now veio praise every esse mundo para distribuir o prêmio, mas agora já Now return back. isso já foi feito. Então, por favor, retorne a Goloka Vrindavana. Vrindavan Bihari Lal ki Bolo Vrindavana Bihari Lal Ki Jai. She's asking for somebody to do the artist for her because she's busy. Okay, somebody can do arti. Now 2 o'clock. Madre Govinda, Madre Govinda. Bolo Vrindavan Bihari Lal